No trabalho de hoje, uma exposição do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. O tema, o título dado a nós é Não Separeis o que Deus juntou. O Evangelho segundo o Espiritismo é a indissolubilidade do casamento. E para que melhor possamos nos situar nessa temática, nós vamos pedir licença para lermos o trecho bíblico que aqui está. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentar e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: estamos falando de Jesus, que era seguidamente tentado pelos fariseus. Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher e não farão os dois senão uma só carne. Jesus está trazendo o trecho atribuído à divindade, a Deus, para aqueles que queriam o tentar. Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem que Deus juntou. Mas por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que despedisse vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério, e que aquele que desposa a mulher, que outro despediu, também comete adultério. O Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 9. Bem, nós poderíamos questionar o que isso tem a ver com não separeis com Deus juntou, trazendo a letra bíblica, trazendo o ensinamento que o mestre faz os fariseus relembrarem. Havia na época de Moisés uma lei que toda mulher adúltera fosse apedrejada até a morte. Jesus, sabedor e consternado com esses costumes bárbaros, querendo atenuar o assassinato das mulheres consideradas adúlteras, instituiu isso. Uma carta de repúdio que o homem não espose a mulher adúltera e vice-versa, para que se poupasse a vida da mulher. Ante a pergunta dos fariseus, por que Moisés deu uma... Diz lá, aí Jesus não lê na lei, que é desta forma. E nós, hoje, século XXI, sobre a questão não separeis o que Deus juntou. Isso é pouco lembrado, ou nem lembrado, ou até desconhecido por aqueles que se separam pela carne, por aqueles que se juntam pela carne, pelo prazer, pela bebida, por momentos. Estes chamados, entre aspas, casamentos ocasionais. E vão brigando, discutindo o resto de suas vidas, pois falta um elemento principal, que é o amor. Aí nos questionamos por quê? Porque há interesses. Por vezes a mulher tem uma casa maravilhosa e uma pensão muito poupuda. E é muito bom para o ocioso se encostar nessa pessoa. Ele vai aturar, vai satisfazer os desejos carnais, normalmente é por causa disso. Geralmente a pessoa sempre tem mais idade, quando se trata de homem e mulher. A mulher sempre tem mais idade. No caso, o homem tem mais idade, quando a mulher é mais nova. A cada 10, 8 é assim, é só procurar. Ah, mas eu só sou 2 anos mais nova que fulano, mas é. Ah, eu sou só 5 anos, 10 anos, 25 anos, 30 anos mais velha que fulano, mas é. Não queremos dizer que isso não seja compatível
que não possa ocorrer, que não possa ser assim? Claro que pode, se existir realmente amor. E Jesus diz mais adiante na lição, no princípio não era assim. Como no princípio não era assim? Quando as pessoas se uniam por afinidades, porque realmente sentiam alguma coisa pelo outro. E, evidentemente, que o amor é algo que se constrói. Estamos falando por situações que nós vivenciamos nessa encarnação, de termos tido a felicidade de Deus nos dar uma companheira maravilhosa, bonita na época. E nós, inconsequentes, com 21 para 22 anos, ela está com a companheira com 28 para 29. Simplesmente linda. Pasmem. Nós não sentimos aquilo que hoje sentimos. Nós não sabíamos o que era o amor. Mas de uma certeza, de uma coisa nós temos certeza. Nós sempre fomos amados. Essa pessoa que vos fala, muito amada. Pela companheira, pelos filhos. E isso se aprendeu. Porque a maior parte dos nossos filhos são do primeiro casamento da minha companheira. Esses filhos do primeiro casamento aprenderam a nos amar, respeitar, nos chamar de pai em qualquer lugar e situação diante de qualquer pessoa. Nós tivemos essa felicidade. Nem todos têm pela compreensão. Estamos falando sobre o amor. E o amor é algo que se constrói. À primeira vista, a nós, sempre mais nos pareceu a paixão. O desejo por aquele corpo, por aqueles olhos, aqueles lábios. Aí o amor, por vezes, essa situação dos olhos, do rosto, dos lábios, ela se dilui como areia entre as mãos. Pelo comportamento de um ou de outro, pela falta de amor, pela busca só do prazer, da materialidade. E o amor, ele é construído, principalmente nas adversidades, nas dificuldades. Ele é construído aí, na compreensão, na benevolência, na tolerância, no perdão em relação às faltas do outro. Se nós fôssemos colocar em uma balança os casamentos que deram certo sem o perdão de um dos cônjuges, olha, não arrancaria dali. Porque são muito poucos os casamentos que vingaram sem o perdão. Quando você vê uma relação de 20, 30, 40 anos, você pode procurar na base que alguém pisou fora do caminho e foi perdoado. Tem muitos que não são perdoados ou perdoadas. Principalmente a mulher. Imediatamente é rompida a relação. Quando não acontece o pior da mulher morrer. Em relação ao homem, só se separa quando a mulher não. Mas quando existe realmente o verdadeiro amor, alguém acredita em alguém. E tenta. O resultado sempre é maravilhoso. Eu conversava com uma pessoa há pouco tempo. Não sabia disso. Sou católica, microempresário, bem casado, uma família bem estruturada. Falava-nos ele que tem 36 anos de casado. E depois da intimidade ele nos dizia, olha, se minha mulher não tivesse perdoado escapado com as minhas escapadas, minha família teria rachado. E hoje ele tem um nome na cidade, no estado, que é uma potência. Tem empresas, tem dinheiro. E a mulher dele sempre ali. Naquela humildade, naquela simplicidade, trabalhando sempre. Só que não precisaria. Está lá trabalhando. Junto dele. Alguém ama muito no casal. Sempre alguém ama muito no casal. Quando os dois não se amam, observemos as frases, as formas,
de se expressarem. Olha, eu vou acabar deixando essa mulher. Eu não quero mais saber dessa mulher. Me incomoda aqui, me incomoda ali. Assim, assim é a mulher quando se queixam as sogras. Se entregar o teu filho, ele não presta. Vou deixar a qualquer hora e 1000 ameaças. Mas por que é que estas pessoas não se separam, seguem suas vidas? E ir para onde se me separar? Ficar no meio da rua? Mas reinicia, trabalha. Não, eu não vou trabalhar para conquistar alguma coisa que eu fiquei ao lado todo de fulano, eu tenho direito. Eles são um casebre. Pode pôr uma placa na frente, ninguém compra. São os interesses materiais. Quando alguns, pela sua liberdade, pela sua felicidade, vamos dizer assim, do futuro, eles se separam. Se separam e vão seguir suas vidas. Mas observemos bem com esse separar-se e seguir suas vidas. Reiniciam com outra pessoa, não dá certo, reiniciam, e assim vão reiniciando. Sabemos, por intermédio da mídia, que pessoas já tentaram 6, 7, 8 vezes. Esse artista televisivo aí, Fábio Júnior, está tentando pela 8ª vez agora. Tem 60 e poucos anos. 60 anos. Alguém é muito chato na relação aí. Por isso, nós que temos a felicidade de ter alguém que se preocupa conosco, que está ao nosso lado, nos cobrando, nos auxiliando, por vezes, na minha idade, para que tome seus remédios, para que não coma isso ou não coma aquilo que vai lhe prejudicar. Devemos ser gratos a Deus, a estas pessoas, pela felicidade de termos alguém. Já vimos pessoas da nossa idade que não saem do bailão até morrerem. Também têm a felicidade de terem uma boa saúde. Não sei por quanto tempo. E estão lá. Ninguém os espera. Os filhos não se lembram. Nem ele se lembra dos filhos. Se é que tem algum ou teve. Vale o prazer momentâneo. Felizes de nós. E conseguimos adentrar a uma casa onde se fala sobre Deus, Jesus, e nos propõe um crescimento integral de todo o nosso ser. Para que possamos ouvir, para que possamos falar, para que possamos compreender quem somos nós enquanto espíritos, para que possamos entender que ninguém está no planeta ao acaso. Estas uniões que se deram, ocasionais, e que alguém sofreu muito até chegar o momento da separação, que não deu para suportar mais. Enquanto não se soube das patifarias, vamos indo. Quando se soube de uma, duas ou mais, aí alguém não suporta mais e desiste. Mas você não acabou de falar que o casamento, estamos aqui para isso, nós viemos da espiritualidade com uma finalidade de procriação, de crescimento, de instrução, os filhos, todos nós viemos. Mas nem todos nós sabemos. O véu da carne, não vem carne, ele nos tolhe tudo isso. É por que a gente não sabe para o nosso bem? Para que nós possamos agir, interagir pelo nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio. Vamos fazer o que nós quisermos, onde quisermos. O nosso instinto, a nossa intuição vai nos dizer mais adiante se estamos certos ou errados. Então, quando ocorre isso e nós buscamos uma segunda ou terceira chance, geralmente na segunda chance dá certo. Por quê? Porque é só o outro ser honesto. O outro, a outra ser honesto.
ser parceiro, parceira. Só isso. Que se procurou durante anos e não se conseguiu. Mas por que tu ficou todo esse tempo? Porque eu amei. Porque eu tentei. Eu sempre tive intuitivamente que eu não podia largar fulano ou fulano. São os acordos feitos na espiritualidade. Mas é muito difícil uma união sem espiritualidade alguma, sem religiosidade alguma, ela dar certo. É uma união ao acaso. Nós comemos essa carne hoje, nós somos almas gêmeas porque nós gostamos da mesma carne, da mesma música, de dançar no mesmo baile, o mesmo vinho, a mesma cerveja, o mesmo programa de TV. Nós somos almas gêmeas. Não, você não são almas gêmeas. Você já tem afinidades. Se afinizam nisso. Também tem as não afinidades. E a pessoa não quer falar sobre isso. E quando fala assim, eu não gosto quando fulano faz assim, detesto, ele sabe. Nesse tom. O homem já é mais comedido porque ele sabe que vai dormir na casinha do cachorro, se ele falar nessa altura de voz que a mulher falou. Então como é que ele se expressa? Ah, fulano é brincadeira. Ele só vai até aí. Brincadeira, tu, hein? E fica por aí. Mas a outra já sabe que ele está muito alterado. Essas são as não afinidades que afloraram. Mas o resto tudo, desculpem, é flores para quem está junto. Ah, aí vem a parte mais complicada dessas relações. O que nós ficamos encarregados na espiritualidade de trazer, que são os espíritos, por vezes que nós devemos, eles nos devem, e nós ficamos encarregados, nós assumimos a responsabilidade de trazê-los a esse plano, que são os filhos. A mãe, por vezes, diz sempre gostar de todos. O pai nem sempre. Ele é aquele que tem um monte de gado e ele sustenta todos. Tem, por vezes, uma predileção por A, B ou C. Mas não é aquele pai que vive que nem com crianças que nem pintainhos. É muito difícil. Esse tipo de homem as mulheres não gostam. Eu, chegando a essa idade, eu percebo que elas não são muito chegadas. Muito bobalhão. Já é muito mole com fulano, com Beltrano. É aí ela que é dura. Por isso que essa tarefa, geralmente, da educação está entregue às mães que passam o dia com os filhos. E, por vezes, é desastrosa essa deseducação, porque a mãe não tem autoridade moral para repreender um filho, para cobrar algo de um filho. Como é que faz? Quando teu pai chegar, eu vou falar para ele. Tu vai ver quando teu pai chegar. Tu espera que tu vai ver. Aí, de noite, por vezes, né? Ou enche a cabeça do marido e transforma a noite num inferno, ou segura para si. E aqueles espíritos que deveriam ser reeducados vão se autoeducando com as suas tendências que trazem. Nós costumamos dizer. O espírito, ele se confronta sempre com 3 realidades no seu reencarne. Na forma de criança, de pré-adolescência e de adolescente. Quando começa a compreender, por volta de 8, 9 anos, nós temos uma pré-adolescente nessa idade, e ela compreende muito bem. Ele começa a confrontar o que estão passando para ele. O que ele está vendo lá fora de sociedade, por intermédio do tablet, do computador, da televisão, dos amigos de colégio. E o que ele traz enquanto espírito, seus instintos, entre aspas, naturais. E aí que entra o choque de que se nós, enquanto pais, não conseguimos plantar nada naquele coraçãozinho, que de acordo com Emmanuel, até os 7 anos, a criança ainda tem uma inocência. Uma defasada, essa afirmativa do Emmanuel está defasada. A criança, muito antes, é muito esperta. Tem netos assim que são muito inteligentes. Com 4, 5 anos.
Ali é que realmente se completa o reencarno. Os 7 anos, segundo Emmanuel. É que ele começa a se assumir. É no colégio que ele começa a bater, que ele começa a retrucar em casa. Hoje, atualmente, bem antes eles fazem isso. Bem antes. Com 3, 4 anos já começa os chamados 7 do Emmanuel. E aí que entra uma coisa muito importante na relação marido e mulher, o não separeis o que Deus juntou. A falta da religiosidade, como comentamos ainda há pouco. Se um dos cônjuges tiver uma religiosidade, ele terá o que passar, terá aonde levar os seus. Alguns de nós, sem sermos religiosos, serem religiosos os nossos pais, nos forçavam a ir à igreja todos os domingos. Eles não iam lá. Eu não gostavam do padre. Mas você era obrigado a todos os domingos estar lá. Religiosidade. Religiosidade. Que bom. Crescemos com alguma coisa interior. Depois, os percalços da vida nos levam a procurarmos caminhos que satisfaçam as nossas necessidades, as nossas curiosidades enquanto espíritos encarnados. E aí, nós divergimos para as outras religiões, não é? Vamos para essa ou para aquela, onde nos sentimos melhores, e aí, por vezes, damos com os burros na água, porque lá estão pregando alguma coisa que, no nosso entendimento, de criança, de jovem, de pré-adolescente, de adolescente, é contrário àquilo que nós vemos. Alguns de nós só escutamos, nós não procuramos praticar o que é dito lá. Nós não procuramos estudar. Temos prova disso agora. Pessoas já adentradas em anos, eles é aquilo que está lá no livro sagrado, a Bíblia. E não tem nem discutir aquilo ali. Não tem discutir. Isso vem de berço, isso aí. Se fanatica e vira fanatismo depois. Eu não quero saber se eu sou espírita, se Deus existe. Eu rezo para Deus. O jeito é, não sei Jesus, não sei. Sendo que para nós, enquanto espíritas, Deus, Jesus, são energias no momento para nós, no plano que nos encontramos, inatingíveis. Quando nós ficarmos orando, para Jesus, principalmente, e colocarmos o crucifixo com uma imagem de Jesus, é aquele homem de Nazaré. É. Aquele espírito lá de Nazaré, o homem histórico. Quando nós estivermos orando para o Cristo, para o Jesus Cristo que nós entendemos, que é uma energia compiladora desse planeta, é grande demais. Não tem forma. É uma energia que nos invade. No momento da prece, no momento da dor em que você busca, ele está do nosso lado por intermédio dos seus benfeitores. Então, essas dificuldades que um casal encontra pela não religiosidade, por vezes é buscado mais tarde. Como diz Emmanuel em um dos seus livros, se a educação moral não é feita na base, só as rudes provas da vida poderão nos levar a buscar o esclarecimento e o consolo. E aí adentramos a uma casa espírita. E aí nós nos deparamos na casa espírita com uma série de regrinhas que nós, por vezes, não aceitamos. E por que não aceitamos? Porque a nossa vida, por exemplo, foi assim. Eu não vou estar baixando a cabeça para pessoas, por vezes, mais ignorantes do que eu. Estas pessoas já baixaram a cabeça para o alto. Baixaram a cabeça para Jesus. Eles sabem que sem organização, sem disciplina, sem tolerância, sem perdão, sem amor, não vão chegar a lugar nenhum as pessoas que lá na casa espírita estão. Somos heterogêneos, diferentes uns dos outros. Claro que nem todas as casas são iguais. Temos que primam mais
pela parte religiosa. E a parte religiosa? Só se fala do e sobre o Evangelho. É todo mundo muito terno, muito doce. Mas não conhece-se bem o que é a doutrina espírita. Doutrina espírita tem 3 aspectos. Ela é de tríplice aspecto: científico, filosófico e religioso. O que mais se vê é o aspecto religioso. Onde está o científico? Onde está o filosófico? Como seria o científico? A filosofia indaga. Por que é assim? Por que os casais são assim? Por que aqueles filhos são desse jeito? Por que aquela mãe ou aquele pai é desse jeito em relação aos filhos? Essas são as perguntas. A ciência espírita responde pela dureza dos seus corações. Como? Senão não responde nada. É necessário que saibas que são espíritos milenares. Como assim? Já vieram muitas vezes ao plano e por vezes falharam. Isso é reencarnação. O mesmo espírito ocupar muitas vezes diversos corpos para aprender, para crescer. Isso é ciência espírita. Quando você vai numa casa espírita, alguém faz um atendimento espiritual, não é um atendimento fraterno, em que um médium aqui, pelo menos, ele é convidado a sentar-se, enfim, entrar em passividade e trazer aquilo que perturba você. Isso é ciência espírita, ciência direta. Quando você tem dificuldade física e por uma orientação espiritual, você é convidado a fazer um magnetismo, isso é ciência espírita. E as perguntas são feitas. O Livro dos Espíritos, que é o melhor e maior tratado filosófico planetário, 1018 perguntas. São indagações de Allan Kardec. E respostas maravilhosas, porque as perguntas foram maravilhosas. Esse livro foi editado em 18 de abril de 1857, na sua primeira edição com 501 perguntas. Posteriormente, em 1859, Allan Kardec fez uma revisão com a médium Hermance Dufault e ele passou a ter 1019 perguntas, onde foi acrescentada a ciência espírita, o mundo espiritual dos espíritos. E fez 1019 perguntas. Então, a partir do momento que nós adentramos a uma casa que trabalha, que estuda, que tenta nos passar o tríplice aspecto da doutrina espírita, nós teremos muitas dificuldades. Muitas. Por quê? Primeiro, com a nossa limpeza. Qual limpeza? A limpeza das parcerias que nos acompanham. Por vezes, por séculos, essa parceria nos acompanha. E nós não queremos nos desvencilhar deles. Em uma casa, estuda e trabalha o tríplice aspecto, você vai se desembaraçar. Só se você não quiser. E se você não quiser, inevitavelmente você não vai ficar. Você não vai querer ficar. Porque você começa a estudar. Primeiro se tratar. Logo, logo é convidado para um grupo de estudo. É uma terapia. Você conhece pessoas, você participa, você ri. Você traz todo tipo de assunto. E vai estudando, vai estudando. Passa para um outro estágio que é fundamental. Ele não gostaria de nos ajudar? Ai, mas eu já posso? Pode. Porque o espírito tem que ter, de acordo com Leon Denis, no seu livro O Problema do Destino do Ser e da Dor, no capítulo 20, a maior potência do espírito é a vontade. Você tem vontade? Tem. Então, vem aqui. Por vezes não sabemos nada. Nos convidaram para que nós aprendamos a ter boa vontade, para que nós aprendamos a ter responsabilidade com alguma coisa que não nos paga nada.
Isso nos é muito difícil. Isso ainda não é prioridade em nossa vida. Nós temos outras prioridades. Tem o casamento de fulano, o aniversário de fulaninho, o passeio de ciclano. Eu também tenho que trabalhar, não é? Tudo isso. Mas por que assumiu o compromisso? Você não é obrigado, você é convidado. Eu não quero mais. Não. Estou muito novo ainda, fica para mim. Eu não quero a responsabilidade agora. Porque uma casa espírita séria, ela faz assim. E dá a opção. Para que você inicie, sempre pela base. Coisa simples. Estude. Pratique. E divulgue. E possa galgar degraus. Nosso irmão está aqui há uns 8 anos. 8 ou mais. Está agora recebendo a oportunidade de estar aqui. Como todos nós, ele tem dificuldades. As dele são de uma forma, as nossas são de outra forma. Mas se ele não tiver a oportunidade, nunca saberemos se ele vai conseguir. Todos são chamados a essas oportunidades em uma casa séria. Às vezes nós não queremos, e é um direito nosso. Então, quando se fala não separeis o que Deus juntou, é aqueles que realmente se amam, aqueles que praticam a lei divina, da tolerância, do perdão, do amor. Esses aí não tem o que os separe. Mas diz bem no Evangelho que o homem não separe o que Deus juntou. Não tem como o homem separar. Aqueles que se amam, que se respeitam, que se conhecem, uma conversa malsã não consegue afetá-los. Tratam aquilo com pilhéria. Você viu que fulano disse, Beltrano? Não lembro, não sei. Diz que tu estava lá no baile, tal dia, assim. Que dia foi? Foi dia tal, tá assim. Mas nós não estávamos lá na tua mãe? Exato. Nós não tínhamos saído juntos, nós não fomos ao circo, não fomos ao teatro, sei lá. Essas conversas não entram. Sendo que o que não tem esses vínculos do amor. Ô, fulano, que história é essa de que tu estava no... Quando? Como? Tu estava, fulana me disse, minha amiga, desde a infância. E assim vai. Qualquer fagulhazinha, qualquer sujeira empana, prejudica esse tipo de relação. Deus nos uniu, entre aspas, pelo amor. É assim que vivemos unidos. Alguns poderão, nossos irmãos aqui, dizer: como? Conheci fulana, o fulano que sofreu a vida toda. Pelo amor, Deus nos uniu. Observemos o que nós estamos falando. Você vai lá para auxiliar fulano ou fulana. Ah, mas de novo, sim, mas foi tu quem contribuiu para que ele fosse o que é hoje. Porque as telas são vistas antes do reencarno. O que nos aguarda, nós sabemos. Como isso? Observemos que alguns de nós, alguns dizem que nós somos médiums premonitórios, que nós prevemos, não é? O futuro. Não, é o nosso instinto, que nós já vimos isso em algum lugar. E hoje vai acontecer alguma coisa. Então, fulano está em Santa Catarina. Aí sonha que aconteceu alguma coisa com alguém. E ele vem correndo. Chega aqui, qual surpresa não é com aqueles que ele achava que era, com outros. Amigos, próximos. Como se explica isso? Pela lei da reencarnação. Aconteceu agora. Nosso neto estava em Santa Catarina e veio depressa porque sonhou que a nossa neta, eu estou certo, tinha morrido. Nossa neta mais velha. Veio em desespero, falou para a nossa companheira. Foi lá embaixo. Uma avó, parente de um amigo dele tinha desencarnado. Se não era irmã dele, talvez em outra encarnação fosse sobrinha, prima dele. Agora não é nada dele, é só avó do amigo dele.
Mas os sonhos para o espírito nesses mergulhos são muito confusos, porque ele sonha fora do corpo. Quando volta ao corpo, tem essas discrepâncias de assimilação, de como era, como é que deixa de ser. Então, meus manos, quando estamos falando sobre não separeis o que Deus juntou, é nesse sentido de amor, sempre o amor divino. Alguém está se doando para que o outro compreenda. Sim, mas Dona Fulana, a vida toda se doou para seu fulano, não resolveu nada, morreu assim. Seu fulano também, Dona Fulana foi sempre uma cobra. Como se explica isso? Como diz no Evangelho, o galadão de Dona Fulano, seu fulano será grande no alto. Porque ele fez a parte dele. Anteontem, conversava com uma pessoa, somos vizinhos há quase 30 anos. E esta pessoa, 60 anos, 62 por aí, desceu em direção ao mercado, aqui na esquina. Oi, tudo bem. Na volta ele já voltou assim. Pessoas vão enfraquecendo devido ao uso do álcool. Qualquer golezinho nos deixa já embriagados. Voltou, entrou ali onde eu estava conversando com uma senhora e começou a elogiar a mulher dele. Minha mulher é uma pessoa maravilhosa. A mulher dele é evangélica. Cuidou do pai dela, até o pai dela desencarnar, né? 80 e poucos anos. Cuida da mãe dela com dificuldade, agora com 81 anos a mãe dela. E cuida dele, que é um alcoólatra e fumante inveterado. Ele falou, e a gente não vem. Falou, aí eu não sou merecedor da minha esposa, assim, já fiz tanta coisa. Minha esposa é uma santa. Mas como está meio alcoolizada, né? Alguns graus de álcool na cabeça, eu resolvi dizer, sabe, meu amigo, disse o nome dele, sabe, mano? Nós precisamos é tentar nos fazermos merecedores das nossas companheiras. Como assim? Aparar as arestas que estão pontiagudas. Eu infligi muito sofrimento à minha esposa e aos meus filhos, por intermédio do álcool, do fumo, do jogo, da viciação, do adultério, tudo isso aí. Graças a Deus. Faz muitos anos eles já não sofrem mais por causa disso. Bom, já vou então, não. Bom dia para vocês. Não quis saber. Não quero ver. Quando alguém se doa, ama, o ideal seria que nós compreendêssemos. Tentássemos compreender. Quando isso aconteceu um belo dia, meu Deus, o que é que eu estou fazendo comigo? O que é que eu estou fazendo com... Nem é com fulana, é comigo o que é que eu estou fazendo. Com a oportunidade maravilhosa. E a vida é um eterno aprender. Hoje, na idade em que estamos aprendendo todos os dias. Lições maravilhosas. E Deus coloca sempre o parceiro ou a parceira certa do nosso lado. É só nós entrarmos pela porta da humildade, tentarmos compreender isso aí, tentarmos perceber essas coisas. Se nós não percebemos, é pela falta de esclarecimento. A doutrina espírita não cobra nada. Não nos cobra nada. Só entrar e ouvir. Não, nós não queremos ouvir o Cristo, nós queremos falar o Cristo. Como? Senhor, me ajuda, me dá força, me dá coragem, que eu consiga melhorar de emprego, que eu consiga ser aumentado no meu salário. Nós não estamos querendo ouvir o Cristo. Nós queremos falar a Ele. Queremos que Ele nos ouça. Está lá, sentado em um trono, Deus e Jesus à sua direita, só esperando. E eu peço. E eles me atendem exclusivamente a mim. Conheço amigos, tenho amigos, melhor dizendo, que dizem que Deus fala com eles. Deus falou comigo, eu me curei de tal coisa. Deus fala comigo, diz que assim. Eu fico encantado porque Deus nunca falou conosco. Jesus nunca falou comigo. Colocou ao nosso lado companheiros.
espirituais que nos alertam, bons, perdoadores, compreensivos, amorosos do nosso lado. Esses ele colocou, a parte espiritual, infinitamente mais esclarecidos do que nós. E na carne, nós temos os nossos familiares, os nossos consanguíneos, nossa esposa, enfim, aqueles que podem nos orientar. E tem pessoas que vivem dentro das religiões, ajoelhados, rezando, para receberem a graça de uma intuição, de uma palavra, não são agraciadas. E por vezes pessoas que nem religião não têm, dizem que não têm mais religião, se desiludiram. Agora eles só falam direto com Deus. E são atendidos, tá? Quando fizemos atendimento espiritual para estas pessoas aqui, o que mais apareceram foram espíritos da crença em que professava, instruindo, dizendo, esses falam direto com a gente. Tá. Espíritos que nos desviam do esclarecimento, do caminho reto. Esses tem bastante. E aí, como Moisés, nós entendemos que é Deus. Como muitos religiosos, nós entendemos que é Deus nos falando. Não tem como Deus falar direto conosco. Já nos enviou o Evangelho, nos enviou essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, que é uma ciência que trata do espírito. Nenhuma religião trata disso. As religiões tratam de salvar a alma, fazer um seminário para ganhar dinheiro, dia do empresário, dia do matrimônio, dia de tudo quanto é coisa. Como se o espírito fosse dividido em partes. Ele é um só. A ciência espírita, ou seja, a doutrina espírita, nos proporciona a oportunidade de nos conhecermos. Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Quem são vocês que estão do meu lado? Por que é assim? Isso a doutrina espírita nos proporciona. Através dos tempos, as comunicações espirituais nos trazem verdades que nós ficamos de cabelos em pé. Mas é assim, mas eu era assim, mas isso aí eram meus amigos. Sim, eram seus amigos, esses aí. Você sentia prazer em fazer o que eles fazem agora, em atormentar os outros. Que época foi isso? Lá no ano 1300. Está brincando? O espírito ele é imortal. Não sabemos quantos milênios, bilênios nós temos. Nós, espíritos oriundos desse planeta, por vezes viemos desde a pedra, desde a idade da pedra, até atingirmos esse estágio de inteligência continuada. E aí, aqui, por vezes, alguns de nós estamos experienciando pela primeira vez essa doutrina. Aí a razão de tanta rebeldia, de tanto não quero, tanto não gosto. Mas no trabalho de hoje, pela manhã, não separeis do que Deus juntou, continuemos estudando. Acima de tudo, hoje é dia. No capítulo 28, a primeira prece, a oração dominical. Para aqueles de nós que temos dificuldades, façamos essa oração dominical. Fazer pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha esposa, pelo meu esposo. Não precisa dizer para a outra. Hoje eu fiz a oração dominical para ti, viu? A gente pensa nisso. E o outro não precisa saber. A caridade é assim, ela é silenciosa. O amor é assim. Podemos tentar. Muitos fazem o evangelho no lar hoje, não? Isso, meia hora antes, 20 minutos antes. Começa a ler a oração dominical em prol de alguém. Em prol de nós mesmos, quando estamos tendo dificuldades enquanto casal. Para que o homem não consiga separar o que Deus uniu pelo nosso coração.